Olá, boa noite, querido e amado telespectador. Eu sou Gilvan Leite e esse é o seu programa Missões e Revista. E nesta noite eu tenho mais uma vez a satisfação de ter ao meu lado para entrevistar um casal amigo que daqui a pouco irá se apresentar, o meu irmão Rubenilson. Boa noite, Rubenilson. Tudo bom contigo, querida? Boa noite, Gilvan. Boa noite a você, telespectador. É sempre uma satisfação e gratidão estar aqui com você, que está nos assistindo. E quero te dizer que a entrevista de hoje será muito maravilhosa e abençoada. Não saia daí. Amém. Continue todo o tempo conosco, né, Rubenilson? E aproveite para compartilhar o nosso programa. Queremos dizer para você que também hoje temos a playlist. Se você não quer assistir toda a programação ou se perdeu algum programa e deseja assistir novamente, temos a nossa playlist. Compartilha, ative o sininho para receber as notificações. E queremos dizer que a Constante TV ela já é uma realidade. Ela é uma bênção para mim e ela é uma bênção para você. E hoje nós temos aqui o casal Paulo Nunes e a irmã Betânia, que são missionários, né, do Complay. Boa noite, irmãos, tudo bom? Paulo, se apresente por gentileza para os nossos telespectadores. Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Meu nome é Paulo Nunes, sou filho de indígenas do Rio Negro e eu tive o privilégio de encontrar Jesus com 24 anos e hoje continuar trabalhando para o Senhor Jesus entre os meus parentes, os povos indígenas do Brasil. Amém. Irmã Betânia. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Eu sou Betânia, casada com Paulo Nunes, mãe da Chaya Radassa. Nós temos uma filha de 9 anos e há mais de 25 anos nós servimos ao Senhor Jesus entre os povos indígenas do Brasil. Amém. Louvado seja Deus. Deus. E aí a gente vai assim discorrer, né, sobre a vida dos amados irmãos, né, Rubenilson? A gente vai querer saber desde a infância, né, do casal, assim, de como se conheceram. Então, assim, a entrevista ela vai ser uma entrevista maravilhosa, como todas as outras têm sido, justamente para que o reino de Deus seja engrandecido. Amém. E como é que era a vida do menino Paulo Nunes? Então, eu sou do Médio Rio Negro, do rio chamado Rio Darahá, né? Rapaz, na comunidade você já viu, né? Subir na pedra, no Rio tem muita pedra e praia, e pular dentro d'água. Então, esse era o nosso dia a dia. E pescar era coisa que a gente gostava e não conhecíamos Jesus, porque não tinha ninguém que pregasse o evangelho para nós naquele período. Nós estamos falando aí, mais ou menos, Paulo, que ano, que década? 70, 71, 75, até a década de 80 eu estive por lá, né, onde eu nasci. E aí, como é que nessa caminhada, como você disse, ninguém ali aparecia para anunciar o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo? E quando foi que a palavra de salvação chegou a você? Ela já chegou diretamente ao seu povo ou somente a você? Então, isso foi algo tão interessante. O papai era o líder da comunidade e apareceu um judeu, que foi o primeiro prefeito da região, que era o judeu português. Ele chegou para o papai e disse assim: Chiquinho, o nome do meu pai é Francisco, e todo Francisco é Chiquinho, né? Disse: Chiquinho, me dá o Paulinho, eu vejo que ele é diferente, eu vou levar ele e vou ensinar ele a ser um homem de bem. Então ele me trouxe, e nesse período ele comprou uma casa que deu para meus pais e trouxe meus pais também. E nessa vinda o papai resolveu trazer uma Bíblia católica. O que nós conhecíamos de evangelho ou de palavra era aquilo que os católicos levavam. Além disso, nós tínhamos os pajé, os feiticeiros na nossa comunidade, era o que nós conhecíamos. Cristão nunca chegou lá, mesmo porque naquela região, há muitos anos, se alguém aceitasse a Jesus, eles diziam logo: vai virar cobra grande, né? E aquelas histórias que vocês sabem, as né? Lendas amazônicas. As lendas, E então a gente tinha medo de ninguém queria virar cobra grande. Então a gente se afastava dos evangélicos, dos cristãos, né? E eu vim para Manaus, fui criado por esse judeu, né? Só que eu comecei a assistir programa de televisão evangélico. E no dia 6 de maio do ano de 93, à meia-noite eu assisti num programa evangélico, até hoje eu me lembro, Atos capítulo 16, versículo 32, por ali, eu entreguei a minha vida a Jesus e eu dobrei o meu joelho. Parece que aquele pastor só falava para mim, e falou tudo sobre a minha vida.
E ele dizia, dobra o joelho, dobrei o meu joelho. Ore a Jesus, e eu orei a Jesus. Eu não sei se eu dormi, isso foi meia-noite. Eu só sei que eu me levantei 4 horas da manhã, né? E de manhã eu reuni a minha família e disse, eu aceitei a Jesus. Amém. E o papai disse assim, tu vai ser cristão agora, então vai, sai de casa e vai morar com teus irmãos. Então, eu morar 3 anos no banco de igreja, dormindo, meus irmãos, não é fácil, não. Quer dizer que o pai não aceitou. Não aceitou. Em seguida veio o padre e falou para minha família, o seu filho assassinou toda a geração de vocês. E foi isso a palavra, mas eu perseverei. E aqui nós estamos hoje. Amém. E ganhei toda a minha família para Jesus. Amém. Que bom, louvado seja Deus, né? Então, assim, a luz chegou, né, na sua residência, na sua família, né? É isso aí. E a irmã Betânia, como é que foi essa caminhada? A irmã Betânia criança, não era da mesma comunidade, da mesma tribo, não, né? Ainda não se conheciam. Eu sou do Nordeste, sou de Recife, Pernambuco. E aos 5 anos, meu pai e minha mãe do Nordeste, minha mãe do sertão nordestino, chegaram a se casar. E minha mãe, no meu nascimento, minha mãe perdeu a visão, ela ficou completamente cega. E daí todos os problemas vieram para dentro da família, né? Meu pai começou a se envolver na bebedeira. Houve o dia deles chegarem a se separar. Meu pai disse naquela manhã, vou embora dessa casa. Eu e meu irmão, né, que é 2 anos mais velho do que eu, disse assim, a gente sempre visitava no nosso bairro uma igreja. Éramos frequentadores fiéis, eu com 5 anos, ele com 7, frequentávamos a escola dominical. E naquele dia, meu pai, ele estava muito bêbado e ele tinha dito, eu vou deixar a casa hoje à noite. E pegamos o meu pai pela mão, eu de um lado, meu irmão de outro, e levamos ele para o culto naquela noite. Aquele dia foi o pior dia das nossas vidas, mas foi o melhor dia, porque naquele dia ele recebeu Jesus como seu Salvador até o dia de hoje. E aquilo que iria acontecer de abandonar a casa foi um dia muito feliz, porque o Senhor entrou e transformou a minha família. E dali até a minha saída para ser missionária, né? A minha igreja, aquela igreja naquele bairro foi o meu suporte, aonde eu trabalhei, aonde eu servi ao longo dos meus anos. E aos 23 anos Deus me deu a oportunidade de deixar Recife com a bênção da minha igreja e vim morar no Amazonas, na última cidade do Amazonas, Atalaia do Norte. Queria servir ao Senhor no meio dos povos indígenas. Então aquilo que seria ou teria um desfecho muito triste. Deus, ele mudou toda a nossa história por causa de um dia que decidimos levar o nosso pai para conhecer a Jesus num culto de domingo à noite. Amém. Deus mudou a situação. E assim, a senhora veio para o Amazonas por alguma agência? Como é que foi essa vinda? Como é que foi esse envio da senhora para cá? Nós tínhamos uma organização missionária e éramos 4 missionários em parceria com a Jami e também com a ALEM, a Missão ALEM, Associação Linguística e Missionária, que são parceiras da Sil e Wycliffe em Brasília. Então éramos uma equipe que tínhamos essa parceria e tínhamos o trabalho de servir, era uma equipe de saúde e educação. Tinha um casal que era responsável pela saúde e eu e outro colega éramos responsáveis pela educação. Então fizemos essa equipe para abençoar o povo no Vale do Javari com a saúde e educação e o Evangelho. A saúde e a educação era só a porta de entrada
para chegar no meio desses povos no Vale do Javari. E chegando, irmã, aqui no Amazonas, qual foram assim as dificuldades que a irmã assim sentiu, a questão cultural, né? Foi muito desafiador, né? Fui morar na Tríplice Fronteira, Peru. Você estava com qual idade mesmo? Estava com 23 anos. 23 anos, né? 23 anos. E meu pai dizia assim, você é louca, você vai sair, deixar... Tem tantos indígenas aqui no Nordeste, mas por que você não trabalha? Eu disse assim, olha, Deus está me chamando para servir aonde ninguém quer ir. E os povos indígenas... Nessa região ninguém quer ir e ninguém tem acesso fácil, eles não são de acesso fácil, língua fácil, cultura fácil, então tudo é muito difícil. E eu disse assim, Deus, o Senhor vai mudar o coração do meu pai, mas eu só saio daqui de Recife quando eu tiver a bênção do meu pai. Amém. E um dia ele chegou para mim e disse assim, o que você precisa para ir para o campo missionário? Deus é maravilhoso. Eu disse, eu só preciso da sua bênção. Ele disse, hoje eu te abençoo. Glória a Deus. E eu vou me tornar o seu primeiro intercessor de missões. E de fato, meu pai, ele é o primeiro intercessor, ele levanta toda madrugada e ele intercede não só por mim, mas por toda a obra missionária. Mas os desafios foram grandes, né? Enfrentar viagens de barco, viagens de canoa, literalmente canoas furadas, né? E aí tem que estar com a cuia, né? Tirando a água. E os índios diziam assim, olha, tá vendo aquelas luzes, né? Ali na ribanceira do rio, aquilo não é lanterna não, aquilo é jacaré, só esperando o momento certo. Pra dar o bote. Então era assim, foram momentos assim especiais que eu vivi nesse conhecimento dos povos indígenas e pude viver com eles experiências tremendas com Deus. Muito bom. Queria pedir licença, fazer uma pergunta para o irmão Paulo Nunes. Meu irmão Paulo, é maravilhoso ouvir a história, né? E eu queria saber do irmão como foi que o irmão encontrou a sua amada esposa na selva amazônica, foi em Manaus, como é que foi? Um pouco, realmente fui na selva, viu? Eu imaginei. Existe o CONPLEI, né? Sim. O CONPLEI é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, eu sou diretor executivo, e a cada 4 anos a gente faz um congresso internacional que vem pessoas do mundo todo, etnias de vários lugares. Nós representamos hoje mais de 100 etnias no Brasil, e no interior, próximo a Itacoatiara, num acampamento ali, estava acontecendo o congresso do CONPLEI, e eu encontrei a Betânia lá. Falei com ela uma vez e nunca mais se vimos. 4 anos depois que se vimos pela segunda vez, eu pedi logo ela em casamento. A gente nunca namorou, né? E na 4ª vez que a gente se viu, a gente se casou. Então o negócio é bem prático aqui, né? Nós somos assim, né? O caboclo é assim, né? Muito bom. Paulo, você nos falava anteriormente aí que o seu pai, né, lhe deu para o seu... Como é o nome do senhor que te adotou? Foi, né? Um judeu chamado Bernardino de Oliveira. Né? Aí vocês vieram para Manaus? Viemos para Manaus, e o papai resolveu trazer a Bíblia que tinha na comunidade católica, ele resolveu trazer. E o papai começou a ler aquela Bíblia, ele nunca se converteu. Mas aí eu vendo o papai ler, eu comecei a ler, comecei a me interessar. Né? Porque da Bíblia, assim, você não... Tem pontos de maldade, de guerra, essas coisas, né? Mas eu comecei a me interessar, algo me chamou a atenção e eu comecei a ler junto com o papai. Então, nós dois nos líamos, mas a gente não entendia nada. Né? Que sem o Espírito Santo, realmente, a gente não entende nada. Né? E ele nos trouxe, nos deu estudo, né? E nos deu conhecimento. Só que aí eu aceitei a Jesus, e nesse aceitar a Jesus eu fui deserdado, né? Voltei para os meus pais biológicos, que já tinha uma casa na Alvorada que ele ajudou. Nesse período ele também faleceu, esse senhor, né? E aí eu
sempre quis ser missionário, ninguém acreditava em mim, porque a história foi interessante. Quando o papai disse assim, vai morar com teus irmãos, eu não sabia para onde ir, que eu tinha me convertido naquela madrugada. Do lado direito da nossa casa, e hoje eu comprei essa casa do lado da igreja presbiteriana, é nossa, né? Tinha uma então eu ia para lá. Eu ia na quarta-feira de oração, e no sábado, e na segunda-feira. Atrás de casa tinha uma Assembleia de Deus. Então eram as duas igrejas que eu conhecia. Eu ia para lá no domingo de manhã, na terça-feira à noite, culto de doutrina, e na quinta-feira. E eu me cresci nesses dois mundos. E aí eu vendo muita coisa acontecer, as pessoas falando em missões, a igreja presbiteriana falava muito de missões, e eu me apresentei, pastor, eu quero ir para o campo missionário. Ele disse, rapaz, tu não fez catecúmeno, tu não tem estudo bíblico, tu não tem jeito de missionário, né? E tal, rapaz, isso demora. Aí eu disse, tá bom. Aí eu procurei o pastor da outra igreja, que eu dormia nas duas igrejas, né? Porque aqui só servia ovo frito, lá era ovo cozido. Imagine, 3 anos, era o que os irmãos tinham. Imagine num bairro como Alvorada na época, não era asfaltado, isso estou falando, a gente chegou lá em 81, mas era o que os irmãos tinham, né? E aí o que aconteceu? Procurei outra igreja, fui lá no outro pastor, lá atrás de casa, e disse, pastor, eu quero ir para o campo missionário. Ele disse, rapaz, você não tem estudo, você não tem jeito de missionário. Quem vai lhe sustentar? Eu disse, não é igreja? Eu disse, rapaz, mas você não tem condições, não. Só que assim, o legal da nossa vida cristã é que Deus fala conosco. Né? A gente se permitir, nós ouvimos a voz de Deus, e Ele fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, e eu começava a orar de madrugada, ou na presbiteriana ou na Assembleia de Deus, onde estivesse dormindo. Eu comecei a ter um hábito de orar de joelho pela madrugada. E sabe quando Deus visita você? Tem um escritor chamado Frank Schaeffer que ele diz o seguinte, o poder de Deus está sempre aqui, mas há momentos que o poder de Deus se manifesta de uma maneira transformadora. E eu senti aquilo diferente, Deus me dando convicção no coração, Deus falando comigo que Ele ia fazer de mim realmente um missionário. Só que sem estudo, meu irmão, não tem condições, né? Humanamente. Então, a única organização que resolveu me aceitar foi a Jocum, Jovens com uma Missão. Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para você contar essa parte da Jocum no próximo bloco, porque nós estamos chegando agora no momento do nosso intervalo, né, Rubenilson? E nós gostaríamos de aproveitar e pedir aos nossos telespectadores que eles aproveitassem esse intervalo para compartilhar o nosso programa, né? Para que eles possam dar o nosso like, que eles possam ativar o sininho, né? Para receber as notificações. E voltamos já para o próximo bloco com o missionário Paulo Nunes e a irmã Betânia. Não saia daí. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. Estamos aqui com o casal Paulo Nunes e Betânia, membros do Complay, nossos irmãos missionários aqui na Amazônia, entre os povos indígenas. Rubenilson, meu irmão. Eu, conversando com o irmão Paulo Nunes, ele comentou sobre a Jocum, né? E como foi, eu queria perguntar ao irmão, como foi esse processo, como foi que o irmão chegou e conheceu a Jocum, para hoje ele... Então, eu me converti e fui convidado para ir para Israel, né? Eu fui várias vezes, né, pela questão judaica, e na volta, eu já crente, passei pela Alemanha. E na Alemanha, eu fui testemunhar numa igreja, sem permissão deles. E nessa igreja, eles me deram 10 mil euros na época, que valia mais de 60 mil. Então eu troquei, estava com 60 mil no bolso, fui para Curitiba, paguei à vista a minha mensalidade, disse, quero ser da Jocum, me aceitaram e aí começou uma história, né? Aí eles começaram a me capacitar, depois eu fui para outras organizações e hoje nos preparamos, nos capacitamos, claro, agora, né? E hoje estamos no Complay, fazemos parte da diretoria do Complay e fazemos vários ministérios. É isso que a gente queria saber, Paulo, como é que é esse trabalho do Complay? É nacional, é internacional? Como é que funciona todo o trabalho, como é que se desenvolve esse trabalho entre os povos indígenas? Os missionários somente são só os indígenas ou não? Explica então, pra gente. Eu vou explicar como nasceu o Complay. No final da década de 80,
a Polícia Federal, o Exército e outros órgãos do governo, cumprindo a ordem do Ministério Público, a pedido de vários órgãos, eles começaram a retirar os missionários da primeira onda. Quem são os missionários da primeira onda? Os estrangeiros, que estavam trabalhando em campos indígenas. Então começaram a retirar esses missionários, muitas vezes à força, muitas vezes acusando eles que eles estavam roubando a língua do povo e tal, né? Então afetou essa primeira onda. E também, em seguida, afetou a segunda onda nacional, que nós chamamos os missionários nacionais. Betânia não é indígena, então ela é da segunda onda, são missionários nacionais que continuaram levando a palavra de Deus. E isso afetou também, eles foram retirados, minha esposa mesmo, 37 homens da Polícia Federal já foram para prender, a gente conseguiu reverter em 24 horas. E aí, o que acontece? Nós percebemos que nós estávamos ficando sem esses amigos. Então, alguns irmãos, um batista muito famoso, tradutor chamado Rinaldo de Matos, em Brasília, ele dizia: eu não posso falar o que vocês devem fazer, mas eu posso soprar no ouvido de vocês. Então, ele com outros irmãos dizia: vocês precisam criar uma organização que seja 100% de indígenas cristãos. E aí fomos ouvir o sopro do pastor Rinaldo, de outros irmãos, e no ano de 92, na sede da Sociedade Bíblica em Brasília, nós criamos o Complei. O Complei não é uma igreja, embora nós plantamos igreja. O Complei não é uma agência missionária, mas nós temos muitos missionários indígenas. O Complei é um conselho de pastores, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Então, ele se tornou um movimento, e a nossa visão é uma de ver Jesus glorificado no meio dos povos indígenas. Então surge aí na missiologia brasileira a terceira onda missionária. Primeira onda dos estrangeiros, a segunda onda dos nacionais, a terceira onda missionária, os próprios indígenas que são capacitados, treinados por essas duas ondas anteriores, e eles mesmos estão indo pregar a palavra de Deus entre os seus próprios parentes. E é uma maneira mais prática, porque eles têm o mesmo senso cultural, têm uma perspectiva ministerial e têm a facilidade de ir mais longe, permanecer mais tempo e tem menos implicações governamentais, né? Porque é o seu próprio povo falando para o seu povo, levando o evangelho. Então nós sempre falamos para a primeira e para a segunda onda. Para a segunda onda, não nos abandone, nós queremos sempre caminhar de mão junto, nós não queremos estar separado, e nós acreditamos que a corda de 3 dobras, nós juntos, podemos até ser rompido, mas teremos mais dificuldade disso acontecer, né? Então, e dentro do Complei também nós temos uma veia que nós chamamos associados do Complei, onde são pessoas que não são indígenas. O Complei, toda a diretoria é formado por indígenas. Esse é o critério, essa é a nossa, como foi criado isso, né? Mas nós criamos uma veia porque muitos não indígenas, eles nos procuraram. Nós queremos trabalhar diretamente com o Complei. Então eles se tornam associados do Complei e ele continua fazendo o seu ministério entre os povos indígenas, que é o caso de Betânia, que é tradutora da palavra de Deus entre um grupo em Roraima, né? E é feito debaixo dessa cobertura do Complei. Betânia é tradutora. Como é que está hoje, Betânia, o trabalho de tradução da Bíblia para os povos indígenas? Nós temos dito que Jesus ele está voltando, porque o avanço da tradução da Bíblia, ela tem sido algo gigantesco. Temos dito que tradução e missões, ela caminha junto, não caminha desassociada, porque é a palavra de Deus. E Ele quer e deseja, o seu maior desejo é que os povos, né, reconheçam e conheçam a palavra de Deus em sua própria língua. Hoje nós temos mais de 300 equipes ou trabalho de tradução oral acontecendo no mundo simultaneamente.
Hoje, entre os povos indígenas, nós temos grandes equipes, Jocum, o CIO, Além, o ICLAF e tantas outras organizações trabalhando para que o avanço da palavra de Deus ela chegue mais rápido e chegue nos 4 cantos desse Brasil, aonde se tem tantas línguas indígenas, mais de 180 línguas que precisam, que são catalogadas, né? E que precisam também da tradução da Bíblia, né? Hoje nós temos apenas 7 Bíblias completas para povos indígenas. Alguns 34 línguas com o Novo Testamento, que serve para alguns outros povos, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Em um ano, no trabalho de tradução oral, nós tiramos 10 grupos da linha que não tinha absolutamente nada de versículo traduzido para a sua própria língua, e hoje nós temos avançado, né? Então, a tradução da Bíblia, ela é um desafio, ela existe, é uma necessidade, mas nós temos avançado, e Deus ele tem levantado homens e mulheres jovens para estar na frente desse trabalho, dessa batalha, né? Nós temos, posso falar aqui da Jocum, que temos trabalhado mais próximo nesse processo de tradução oral. Hoje nós temos mais de 5 equipes se preparando para abraçar novos projetos de tradução da Bíblia, para que mais de 10 grupos indígenas recebam pela primeira vez porções da palavra de Deus na sua própria língua. Amém. E ferramentas, Paulo, que você trouxe aqui, né? Veja aqui sobre a mesa, né? São uma das ferramentas que vocês usam, né? Para ajudar na divulgação do Evangelho, né? Nós temos usado como Complay várias ferramentas. Nós temos usado também a tecnologia para nós colocarmos a palavra de Deus entre os povos indígenas. A Betânia falou da tradução oral. Isso. São várias as modalidades de tradução, né? Temos a escrita, temos a tradução por sinal. Agora mesmo vão lançar o filme Jesus em Sinais, né? E uma coisa linda de Deus. E temos a tradução oral, né? E temos vários equipamentos que nós usamos. Por exemplo, a gente está aqui com, parece um celular, né? Mas isso aqui é uma Bíblia solar. Aqui tem uma placa solar, é carregado. Aqui você pode botar até 3 línguas, no caso dessa, além de ele ser uma lanterna. Olha, né? que bênção. E ele tem a palavra de Deus aqui, né? Essa aqui, no caso, está na língua Waiwai, que é uma língua que é falada entre Amazonas e Pará, né? E você imagina, aqui são vários modelos que é gravado num estúdio como esse, e depois nós colocamos no micro SD e colocamos dentro desses equipamentos. Agora imagine, eles estão plantando a sua mandioca na roça. Como isso é no sol, eles colocam no sol, ligam, eles estão ouvindo a palavra de Deus. E né? Fica recarregando. Eles estão remando para ir pescar no lago lá mais adiante. Enquanto eles estão remando, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles só desligam porque eles precisam pescar e não pode fazer barulho. Então, Deus tem dado esses privilégios para nós. E aqui nós temos um repetidor de internet fechada. No micro SD como esse, eu coloco o que eu preciso. O filme Jesus, que já está dublado na língua daquele povo. Os evangelhos, que está dublado na língua daquele povo. Os louvores, já na língua daquele povo. E nós fazemos campanha dos celulares usados. Todo mundo tem celular usado. E muita gente não sabe o que fazer. Porque às vezes não tem valor também. Então as pessoas nos mandam esse celular, nós levamos para essas comunidades, ligamos esse aparelhinho e num raio ali de 10, 20 metros, tudo que nós colocamos nesse aparelhinho é retransmitido, eles passam a assistir
o filme Jesus. Que bem. Eles passam a ouvir os louvores na sua própria língua materna. Então, temos usado vários equipamentos para colocar isso na mão dos povos indígenas do Brasil. E Paulo, a gente estava conversando ali nos bastidores, o irmão comentou que esse equipamento que o irmão mostrou, esse segundo, ele parece muito com uma bateria externa. Sim. Então, houve situação de que num país fechado para a palavra de Deus, onde os nossos missionários são perseguidos, você facilmente engana, né, aquele que nos persegue, que persegue vocês como missionário, como se fosse uma bateria reserva, né? Então, meu irmão, boa pergunta. Isso foi projetado, meus irmãos, para mundo muçulmano, viu? Ele é um carregador de celular, né? Então, você pode ligar o seu celular, está descarregando, ele carrega aqui. Que bênção. Só que automaticamente ele é um repetidor. Então, isso entra no mundo muçulmano como um carregador de celular, né, e tal. E daqui ele espalha o evangelho para os celulares e fortalece o povo naquela região X, né? E isso quando nós conhecemos essa organização, fizemos uma parceria e começamos a pedir para os povos indígenas do Brasil. Então, por isso que nós usamos também esse material aqui no Brasil, entre os povos indígenas do Brasil. Nada impedirá de o evangelho ser anunciado. Precisa chegar de alguma maneira, né? Até porque Jesus disse que para que ele volte, né? Queremos acelerar o processo. Todos terão que ouvir, né? É isso Quando aí. o último ouvir, ele voltará, né? Rubenilson, mais alguma pergunta aí para o nosso amado irmão? Eu queria chegar na parte dos desafios. Eu imagino que o casal tem sofrido, passam frios, como foi comentado pela irmã Betânia. Às vezes precisam se separar, creio, Sim, né? Um vai para um canto, outro vai para o outro, né? Poxa, o irmão fez um vídeo cantando e que estava voltando para casa, aquilo foi... Na BR-319 era Paulo que Sim, cantava? rapaz, aquilo mexeu comigo, porque é interessante, a gente é chamado, a gente ouve o convite do Senhor, Ele toca o nosso coração, como foi de modo especial com vocês, e a gente é obrigado a se separar. Eu me lembrei agora que o Paulo até cantou, que ele dizia que ele já estava alguns dias, né, longe de casa, né, Paulo? E não é fácil, né? O irmão poderia contar um pouco dessa dificuldade, a irmã Betânia também? Então, a Betânia, como tradutora e sendo treinada para consultora, ela precisa viajar às vezes para algum país diferente, né? Às vezes passando mais de um mês. Aí eu fico com a Chaya, né? E aí a gente se vira nos 30, né? Chaya é filha única. É filha única, né? E tem períodos que eu viajo e ela fica com a Chaya. Tem período que os dois viajam simultaneamente para lugares diferentes, né? Eu, como diretor executivo, eu tenho que viajar para fortalecer os parentes, tudo. E a Betânia, hoje ela é responsável por 11 línguas no Brasil, né? Além da língua que ela já traduz, né? Que ela é coordenadora pedagógica e acadêmica desse projeto de tradução. Então a demanda é muito grande, é muito cansativo para ela. E é muito cansativo o que eu faço. A gente passou agora 62 dias viajando e na volta passei só 3 dias em casa e já tive que viajar, né, para atender as demandas dos povos indígenas. E aí eu fui para Rondônia, eu fui para Cuiabá, fui para vários lugares nessas reuniões e na volta eu pensei que de Porto Velho para Manaus o avião era barato, então eu fiquei descansado. Mas quando vi era terrível e eu já muito longe de casa, com muita saudade, eu resolvi enfrentar a BR-319. Não aconselho para ninguém fazer de ônibus. Se puder fazer de carro é tranquilo, porque você desvia do buraco, né? Mas foi a maneira de chegar em casa e realmente essa parte de viajar só, ficar muito tempo fora de casa, isso é muito dolorido para nós, né? Mas é necessário para o reino de Deus e para os trabalhos que nós temos feito, para fortalecer o fogo. Agora conte o seu lado dessa parte, dessa separação. Como é que a irmã enfrenta toda essa situação? A gente tem que se dividir muitas vezes nesse trabalho, nessas atividades do reino, né? E a nossa filha está nesse meio. A Chaya Radassa, ela faz homeschool, né, educação domiciliar. Graças a Deus, tem sido uma bênção de Deus.
E ela tem entrado comigo, muitas vezes eu tenho que entrar para fazer consultoria nas comunidades com as equipes que estão traduzindo a Bíblia, fazer verificação dos textos, verificar a exegese bíblica. E aí a Chaya tem que entrar comigo. E ela é uma bênção. Ela entra comigo, ela viaja, ela enfrenta os desafios das viagens. As longas caminhadas. Já é uma missionária nata, né? Ela entra falando com o povo, ela brinca com as crianças. Na última entrada na aldeia, ela disse assim: mamãe, a senhora pode ir embora e encontrar o papai lá em Porto Velho e eu vou ficar aqui com as crianças, eu vou ficar aqui. Então, quando isso, ela nunca tinha feito isso, mas ela amou estar naquele lugar. E muitas vezes nós pensamos que, a gente sempre diz isso como família, né? Muitas vezes nós pensamos que a obra missionária ela precisa parar por causa da vinda dos nossos filhos. Do nascimento deles ou não inseri-los no ministério, né? No ministério que Deus nos confiou. Mas ter nossa filha enfrentando esses desafios, língua, cultura, alimentação, muitas vezes ela saía da aldeia com diarreia, vômitos, mas isso nunca nos fez desistir do trabalho que Deus ele estava colocando nas nossas mãos. E hoje a gente sabe que Deus está formando o caráter dela e forjando ela para aquilo que Ele tem preparado para a vida dela. E ela ama missões. Amém. E nós louvamos a Deus por isso. Vamos precisar fazer mais um pequeno intervalo e pedimos ao nosso telespectador que aproveite para compartilhar o nosso programa, a nossa playlist, que você possa divulgar a Constante TV, que já é uma realidade. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Queremos agradecer a sua audiência e pedir mais uma vez que você compartilhe o nosso programa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Como já tenho falado, a Constante TV ela é uma realidade, ela é uma bênção para mim, ela é uma bênção para você. E aqui, no bloco anterior, Paulo e Betânia, nós falávamos sobre a Chay, né, que muitas das vezes viaja com vocês, e gostaríamos de saber, assim, que vocês nos falassem sobre a importância dos filhos, né, na vida missionária, no caminhar com vocês durante o dia a dia. É muito importante que a Chaya ande conosco, porque, querendo ou não, uma criança, no contexto de ribeirinho ou indígena, ela abre muita porta, porque os adultos a gente é limitado, as crianças não, elas vão logo se relacionando, já trocando, tem facilidade para isso. Trocando um negócio, uma dá uma flor e ela dá um brinquedo, um bombom, e daqui a pouco, mesmo não falando a própria língua, eu vejo a Chaya entre os Yanomami, não falando a própria língua, mas eles conseguem se comunicar, abre as portas, e daqui a pouco nós, como adulto, estamos chegando ao coração daquele povo. Foi interessante, veio um pastor batista de Recife passar um mês conosco, né? E ele andou com a gente, caminhou. Eu não percebi nada, mas parece que ele estava percebendo tudo. Ele voltou para Recife e foi tão interessante isso, né, amor? Isso encheu nosso coração de alegria. Um dia, o pastor Eucias manda uma mensagem para mim no WhatsApp e diz: Paulo, eu amei ver o que a Chaya faz com as crianças, evangelizando, falando da fé dela, mesmo que os outros não entendam, mas ela está falando. E a igreja que se decidiu que o departamento infantil que assumia a Chaya como missionária para pagar os estudos dela. E aí, eles começaram, isso já faz 2 anos, né? Então, nesses 2 anos, eles têm investido um valor simbólico nela, e aí abrimos uma conta, vai para essa conta, então ela já tem um plano de saúde, ela já tem tipo um INSS que é recolhido, né? Uma previdência, na verdade, que é recolhido,
E aí essa igreja resolveu convidar ela na conferência das crianças para ela falar. E foi algo maravilhoso, porque as crianças assim, estavam esperando uma missionária pequena que fosse falar na linguagem dela, e foi muito maravilhoso. E aí quando o pastor mandou a primeira mensalidade, a igreja mandou, né, a primeira ajuda, nós nos reunimos com ela para nós orarmos. E aí ela falou o seguinte: papai, agora sim eu sou missionária de verdade. Eu disse: por quê, minha filha? Porque agora eu tenho ajuda, né? Primeiro eu só trabalhava com vocês, fazia, né? E só vocês, papai, que tinha mantenedor. Agora eu tenho mantenedor. Agora eu sou missionária de verdade. Então isso encheu o nosso coração, assim. Orgulho, né? E somos muito gratos por essa igreja batista, né? Que teve essa sensibilidade e visão, né? E a gente hoje nós temos incentivado os nossos colegas missionários a colocar na carta de oração deles a importância daquilo que seus filhos estão fazendo e crendo, porque muitos eles não têm, às vezes, como sustentar as crianças, seus próprios filhos. Mas vai que de repente alguém quer ajudar os seus filhos. Meu irmão, é uma bênção. Nossos filhos é uma bênção. E o que a igreja fez aí, ela serve de exemplo para as outras igrejas, né? Que exemplo maravilhoso convidar a Chay para falar para as outras crianças sobre missões, né? O que ela vive. Na verdade, ela falou o que ela vive. Ela vive, uma missionária. E o irmão Paulo estava comentando sobre a TIB, né? TIB. Poderia nos contar como funciona, o que é a TIB? Então, há alguns anos, nós começamos a perceber que as organizações que trabalhávamos com tradução, eles tinham suas ferramentas, mas eles não compartilhavam uma com a outra. Cada um parece que descobria a roda e ficava para si, mas não queria colocar na mesa. E como Complay, nós nos reunimos e começamos a pensar: se aquela organização pudesse dar aquela ferramenta, essa outra, nós íamos ter algo maravilhoso. Então nós convidamos essas organizações, o Complay convidou, sentamos, e nós criamos um programa chamado TIB. O que é o TIB? Tradutores Indígenas da Bíblia. E nós apresentamos uma plataforma ministerial de trabalho para eles. E eles, muito desconfiados com tudo, né? Então, em 2012, nós começamos a criamos dentro do Complay uma academia de indígenas pensantes, que queriam aprender linguística, queriam aprender exegese, queriam aprender a teologia. E aí nós apresentamos para essas organizações que nós já tínhamos pessoas capacitadas, né? E aí que entra a Betânia. Então convidamos a Wycliffe, a Sociedade Internacional de Linguística, a Missão Além, que trabalha com tradução, Jocum, a Novas Tribos do Brasil, várias organizações. Então nós falamos para eles: olha, por que vocês não oferecem as ferramentas que vocês têm em comum, coloca na mesa, e que Deus vai abrir as portas para financiar tudo que nós estamos pensando. E aí nós trocamos o papel. O missionário que era tradutor, ele passa a ser o facilitador. Por quê? O missionário, ele conhece da teologia, da exegese e conhece dos contextos antropológicos. O indígena, ele é o dono da língua. Ele é o dono da sua cultura. Ele é o dono da sua mente. A missionária, ainda que ela fale o melhor nível da língua do povo, ela nunca vai ser um daquele povo. Ainda que ela entenda a questão cultural, mas nunca ela vai chegar no nível daquele povo. Verdade. E vamos fazer um teste. Fizemos um teste. E a coisa deu tão certo, né? Acontece em 3 módulos, são modulares, né? Em um ano. O primeiro módulo eles chegam, nós escolhemos o livro, eu vou usar aqui o livro de Ruth. Então, a missionária facilitadora começa a trabalhar com eles a questão da linguística, e eles começam a fazer o primeiro rascunho no papel, simultaneamente. Aí eles voltam por mais 5 meses na sua comunidade, e junto com aquela equipe, junto com a missionária, eles continuam traduzindo. Aí eles voltam daqui 6 meses, no mês de julho, para o segundo módulo. Nesse período, essas organizações que eu citei, elas financiaram os notebooks com os teclados
que a Wycliffe já faz configurado para a língua daquele povo, né? Com os acentos, tudo configurado para a língua daquele povo. E aí eles têm um professor que é enviado, dá aula de informática para eles e continua dando aula de exegese, continua dando aula de linguística, a escada, os passos de tradução. Aquele rascunho original, o primeiro, eles começam timidamente a passar para o computador. E ali já é formatado o tamanho de um livro que vai ser impresso no final. Né? Que legal. Então eles começam a ter gosto e dá tão certo que aí para equipes, né, é doado esses computadores, esses notebooks para equipes. E aí a organização, além a Wycliffe e a CIO, eles dispõem um técnico que fica 24 horas desse período com a gente. É um senhor. Se der problema no teclado, ele vai lá, resolve, faz tudo. Vem professores. Então, quando nós estamos equipe de 30 indígenas nesse treinamento, nos bastidores tem 25 pessoas. É aí que nós fazemos o apelo para a igreja, para os irmãos. Nós precisamos de pessoas que queiram fazer comida, pessoas que queiram lavar banheiro, pessoas que queiram levar o coffee break, né? A limpar as dependências enquanto eles estão trabalhando, né? E o trabalho é pesado, começa 8 horas da manhã e termina à noite, né? Então é pesado, é puxado, porque nós estamos fazendo algo acadêmico, mas também espiritual, que é traduzir a palavra de Deus. E aí eles voltam por mais 5 meses, e agora com o computador eles continuam traduzindo aquela equipe, com o seu facilitador, o missionário, a palavra de Deus, aquele livro. E quando será o próximo encontro de vocês para fazer isso? Ou está acontecendo nesse momento? Mês que vem será o último módulo de um outro grupo. Então, assim, quem quiser se voluntariar, como é que faz? Aí vai ter que entrar em contato conosco. E aí como é que faz? Entra pelo nosso WhatsApp, não sei. Quiser passar. Através o nosso WhatsApp é 92, né? 981 38 19 97. Aí só faz se voluntariar. Se voluntaria e a gente vai conversando. Isso acontece onde mesmo? Aqui no Amazonas? Não, já acontece em vários lugares. Às vezes em Porto Velho. O próximo será onde? Em Chapada dos Guimarães, na sede da South American Indian Mission. E aí eles voltam, depois de 5 meses, para o último módulo. E aí eles já vêm no computador com aquele livro da Bíblia traduzido. Eu estou falando... Imagine para 12 grupos, línguas diferentes. Agora nós estamos traduzindo para 11 línguas diferentes, né? Eles voltam para o último módulo já traduzido. E aí essas organizações já trouxeram os consultores, já fez a revisão, checagem da língua entre o povo. Vem os consultores, estão ali, os tradutores indígenas estão traduzindo, os facilitadores estão facilitando e os consultores simultaneamente estão aprovando aquele livro. Na hora que é aprovado, não lembra aquele CEO que é o técnico? Ele já está com várias impressoras ali, aquele livro já é impresso e agora, em julho, será a formatura de mais um grupo. Então, no dia 26 de julho, será a formatura, eles recebem o certificado e cada um já recebe 10 exemplares daquele livro na sua língua traduzido. Então, é um projeto 100% nacional que deu certo e a Betânia é coordenadora acadêmica e pedagógica desse processo. Glória a Deus. Só para um adendo aqui, quando no meio desses 11 grupos, tinha um grupo que eles não tinham absolutamente nenhum versículo da palavra de Deus na língua, no idioma deles. Quando estamos trabalhando o livro de Neemias, e quando eles traduziram os primeiros versículos, eles choravam, diziam assim, nós estamos traduzindo para a nossa língua os primeiros versículos da palavra de Deus. Então, assim, temos visto o mover de Deus, né? Vidas, eles estão vendo que eles são capazes, que eles podem realizar todo o trabalho para a glória do Senhor. E estão sendo bênçãos, né? Para seus parentes. Seus parentes. Sabe por quê? Porque até então,
às vezes eles achavam que eles estavam traduzindo para missão para o missionário. Sim. E às vezes os missionários e a agência tinham problema porque eles iam pedir pagamento, né? E nós estamos falando, não, vocês são capazes, vocês não estão trabalhando para missionário, vocês não estão trabalhando para isso, vocês não estão trabalhando por completo, vocês estão trabalhando para Deus. E aí eles começam a se apropriar daquilo. Primeiro eles não se apropriavam porque era um missionário que fazia, então muitas tribos acabavam não lendo essas traduções. Porque eles diziam, não, aquilo não fui eu que fiz. Aquilo é da missionária fulano e tal. Agora, nessa perspectiva, eles se apropriam. Eles veem como dá trabalho. Sabem que estão fazendo eles parte sabem que estão fazendo do reino, entendeu? Isso tem sido maravilhoso. São partes do processo. E meus irmãos, existe muito desafio para isso, porque é um período que a gente precisa de muita comida. Imagine quase 70 pessoas e o índio come um pouquinho mais, sabe? A gente precisa de cesta básica, recursos, porque alguns deles vêm de regiões tão remotas, né? De longe, às vezes 10 dias de viagem. Né? Alguns precisam, o projeto não inclui a família, mas alguns às vezes precisam trazer seu filho que é de menor ou trazer sua esposa. Então é muito alto o que se paga para cada módulo, né? E aí precisamos desses voluntários também que queiram estar servindo. Então, assim, Paulo, além dos voluntários, a gente verifica que tudo tem gasto, tem né? Custo, O custo é alto, né? Então, assim, suponhamos que tem alguém nesse momento assistindo o programa e sentiu no coração o desejo de investir nessa obra, tanto financeiramente como sendo voluntário. Aqui no Amazonas tem uma sede específica ou liga para você mesmo? Não, liga para nós que se a pessoa for te direciona tudo para o completo. Por exemplo, a gente precisa de muito papel ofício. Tinta para impressora a gente gasta muito nesse período. É muita coisa. São caixas e caixas de papel ofício. Então é muita caneta, lápis, caderno, tudo que você imagine que se usa numa tradução. Paulo, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nós vamos assim desejar que os irmãos, né, Rubenisso, façam as suas considerações finais. Então, já deixamos aí dito para você. Entre em contato com o Paulo, se quiser saber mais dessa necessidade, mas o Paulo agora especificamente, ele vai se direcionar a você e fazer as considerações finais, e a irmã Betânia também. Sintam-se à vontade, meus irmãos. Quero agradecer ao Rubenilson, a você, Gilvan, aqui a Igreja Batista aqui. Quero agradecer a Constante TV, ao pastor Jorge Max, que nos dá essa oportunidade, e a você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo nessa noite. Nós queremos desafiar o seu coração. O reino de Deus é grande, a obra de Deus é extensa e as necessidades são imensas, mas não é impossível. Juntos nós podemos fazer mais e mais longe e ser mais bênção para o reino de Deus. Então somos muito gratos pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Ore por nós, ore pela nossa saúde, ore pelas nossas longas expedições de viagem que fazemos. São imensas as viagens que temos feito. Ore também para que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades, não só nossa, mas também do ministério, especialmente o Ministério de Tradução entre os povos indígenas do Brasil. E se você se sentir desafiado e quiser se envolver com tradução ou com o trabalho missionário entre os povos indígenas, entre em contato conosco, entre em contato com uma agência que certamente queremos ser bênção na sua vida e que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira muito especial. Amém. Irmã Betânia. Nós nos sentimos honrados por fazer parte desse corpo de Cristo e por sermos abraçados por essa igreja, por vocês, pelo conselho missionário. Nós rendemos muito louvor ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida dos nossos preciosos irmãos. Nós queremos dizer que quando nós abraçamos a obra missionária, Deus ele nos dá o privilégio de ver vidas sendo transformadas, e não só vidas, mas a eternidade de pessoas, elas são transformadas pelo poder desse evangelho que é Cristo Jesus.
Então, se Deus ele tem desafiado o teu coração de abraçar a obra missionária, de fazer parte desse reino, desse grande exército, de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido nos 4 cantos dessa terra, vem, se junta a nós. Tem muitos campos abertos e esperando por você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Rubenilson, meu irmão, chegamos ao final de mais um programa. Quero te agradecer por estar aqui comigo mais uma vez nessa bancada, né? E em Mateus 24:14, ele vai nos dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Os irmãos estão anunciando a palavra de Deus entre os seus parentes, entre os povos indígenas, né? E assim, quando se cumprir essa palavra, quando todos ouvirem falar de Jesus, então virá o fim. É isso, Rubenilson? É verdade. Muito obrigado. Fique conosco e até o próximo programa.